seguimos sempre tentando ajeitar essa câmera de uma forma que fique bom para postar aqui para vocês. Um dia eu vou achar a melhor posição, enquanto isso seguimos na busca. Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que algumas pessoas não gostam, outras têm assim, uma certa resistência, para alguns é um tabu, que é a morte. A morte. Eu gosto de falar assim sobre a morte, não tenho nenhum problema com isso. E eu costumo dizer, a única certeza que nós temos dessa vida é a morte, né? No momento que você nasceu, a única coisa certa é a morte, né? E ela é bem democrática, né? Porque ela vem para todos, ela acontece na vida de todos, não são alguns escolhidos, todos morreremos. E por que hoje, assim, eu senti vontade de falar sobre isso? Porque eu estava caminhando pela Lagoa do Violão, aqui em Torres, e aí eu vi muitos peixes mortos pela lagoa, assim. Eu fui caminhando e vi, né, vários, assim. E me chamou a atenção, eu já tinha visto, mas hoje, olhando... E aí, um senhor passou por mim e ele falou: tu viu quantos peixes mortos tem aí na lagoa? Eu falei, eu vi, eu tava mesmo vendo isso e pensando sobre isso. Aí ele falou, pois é, ele disse, olha, vem o sol. Ele disse assim, pois é, sabe o que é isso? Ele falou que esses peixes aí, eles trouxeram do rio. Então é peixe de água salgada. E daí eles trouxeram aqui para a lagoa e eles não se adaptaram. Daí agora nesse frio faltou oxigênio para eles e eles morreram. E ele assim, mas tu vê que aquele outro peixe ali também é do rio e se adaptou. Não morreu. E daí a gente ficou conversando, filosofando sobre os peixes que morreram, que não morreram, que se adaptaram, não se adaptaram, que é do rio, que não é do rio, da água salgada, da água doce. E aí, gente, eu que adoro dar uma viajada, uma pirada nas coisas da vida e da morte. Aí eu fiquei assim, né, conversando ali um pouco com ele e tal. E daí foi interessante, daí nós dois ali, né, ficamos na lagoa viajando sobre o assunto da morte dos peixes. E daí nisso tinha alguns que estavam saltando assim, faceiro. E daí eu disse, olha, mas aqueles ali estão bem faceiros, estão até saltando, né? E daí ele disse, sim, com esse sol, né? Até eles estão felizes. Daí eu disse, é verdade. Eu disse, eu tô muito feliz com esse sol, com esse sol. E até os peixes estão felizes com esse sol. E aí tá, falamos ali, filosofamos, e aí ele disse assim, então tá, vou indo lá. E daí eu disse tchau. E daí ele falou assim, tu já almoçou? Daí eu falei, não. Aí ele disse, eu tô indo almoçar. E daí eu falei, bom almoço pra você. Daí ele falou, e bom passeio. Aí eu disse, obrigada. E fui embora, e segui minha caminhada. E aí foi muito legal, assim, aquela conversa, aquela troca, né? E tá. Aí eu já tinha ficado pensando, eu podia aproveitar essa inspiração e gravar um vídeo falando sobre, tanto sobre a morte, como essa questão da gente se adaptar, às vezes, né? A um ambiente, a um lugar. E também falar com pessoas estranhas, né? Que tu não conhece, tu conversar e tu filosofar. Aí eu fiquei pensando, vou falar, mas daí tá, e passou assim minha caminhada. Mas daí eu pensei, será? Ai, Bianca, tu sempre viajando, né? Será? Daí eu fiquei, deixa eu passar.
e segui minha caminhada. Caminhei, fui até a praia, filmei o mar, tirei foto do mar, fiquei mais um tempo viajando, meus pensamentos, da minha vida. E aí quando eu comecei a voltar, aí passando de novo pela lagoa, porque tudo que vai volta, né? Porque é meu caminho. Quando eu fui pra ir pra praia, eu passei pela lagoa e encontrei aquele senhor. Daí na volta, né? Passei pela lagoa de novo. E aí, gente, quando eu tô voltando, tinha um menino que ele tava olhando pra lagoa e ele segurava uma bola na mão, uma bola de futebol. Mas ele estava olhando muito concentrado para a lagoa. E eu olhei para ele assim, fiquei pensando, né? O que ele está pensando? Ele olhou para mim, me deu oi, falou oi, eu disse oi. Ele disse, tu viu quanto peixe morto? Gente, quando ele falou, tu viu quanto peixe morto? Eu fiquei, cara, de novo, tipo assim, segunda vez no dia, só que na ida foi um senhor, um idoso, e na volta foi uma criança. Ele deve ter uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, aquele menino. E aí ele falou, ou um pouquinho mais, 9 no máximo. Eu sou meio, não sou muito boa em chutar a idade, assim, de ninguém. Porque a idade é uma coisa, assim, que é só um número. Enfim, aí, quando ele disse, tu viu os peixes mortos? Eu falei, eu vi. Eu vi e antes mesmo eu tinha falado com o Senhor sobre esses peixes. Eu disse pra ele, a gente mesmo estava falando sobre isso. E daí ele falou, eu acho que é do frio, né? Eu acho que foi do frio. Ele bem sério assim, falando, eu acho que foi muito frio que eles morreram. E daí eu disse, pode sim, pelo que esse senhor me falou, junto à questão do frio que faltou oxigênio para eles, porque eles são peixes de água salgada, eles, né? E daí ele ficou bem sério, né? Prestando atenção. E daí eu disse, mas tu viu que tem uns peixes faceiros ali pulando, né? Também. Daí ele disse, tem, né? Tem aqueles ali também. E aí eu adorei falar com o menino, gente, sobre o mesmo assunto do peixe, dos peixes que morreram. Mas eu, né, comentei sobre os peixes que estavam felizes ali saltitando também na lagoa. E aí, daí eu disse pra ele, daí ficamos dois olhando, né, pra lagoa. Daí eu falei assim, eu vou lá, tchau. Daí ele, tchau. E eu vim embora. Aí foi que eu pensei assim, não, eu vou falar, eu vou gravar um vídeo, vou contar isso aí que me aconteceu hoje, porque foi algo especial, assim, pra mim. Para alguns pode parecer uma bobagem, eu posso ser meio louca, sou mesmo meio louca, mas para mim foi especial porque um senhor, um idoso, que já está mais pro fim da vida, né? Falando em questão de idade, de ciclos, mais próximo da morte, e uma criança que está no início da sua vida. Ambos puxaram esse assunto comigo, né? E eu achei tão legal, assim, eu fiquei tão feliz daquelas conversas e fiquei, assim, trazendo essa reflexão para a vida da gente, como no nosso dia a dia a gente pode estar sempre morrendo para alguma coisa. São ciclos, são fases, são lugares e nascendo em novos, renascendo em novos. E junto dessa filosofia sobre a morte, porque dentro do que eu acredito, dentro de uma espiritualidade livre, uma espiritualidade universalista, fora de crença religiosa, de religião, entre tudo que eu acredito sim em vida após a morte. Então, a morte ela é só uma passagem de planos, né? E aí, então,
eu fico bem pensativa quando às vezes algumas pessoas têm esse medo da morte, né? Assim, porque eu realmente, pra mim, ela é uma coisa assim natural. Eu sempre tive mais medo do sofrimento do que da morte em si, né? Tanto meu como de pessoas que eu amo, enfim. E aí, mas daí toda essa reflexão é sobre como a morte ela chama a atenção da gente, né? De alguma forma ela chama, mesmo que seja dos peixes. A princípio os peixes, né? Que às vezes passam tão, assim, desapercebidos no sentido de importância, né? De valorização de vida do peixe. Quando uma pessoa deixa de comer carne, normalmente peixe ela continua comendo, né? E ali aqueles peixes chamaram a atenção, tanto daquele idoso como do menino, e a minha atenção. E em função daquele acontecimento a gente conversou, a gente filosofou. E a reflexão disso tudo que eu deixo é: não tema a morte, e muito menos tema a vida. Pior do que a gente morrer é a gente não viver enquanto a gente está vivo.